Então, boa tarde a todas e todos. Estamos mais numa quarta-feira, então, aqui do nosso encontro do ISHE Temas Contemporâneos, a partir dos projetos de pesquisa e extensão da UFPR Setor Litoral. As boas-vindas, então, para as nossas alunas que estão aí sempre às quartas-feiras, mas também para as estudantes que vieram nos prestigiar hoje. E assim como o nosso convidado, o professor Robson. Para as pessoas que depois, em um momento oportuno, assistirem esse vídeo, a gente tem feito essa programação, então, toda quarta-feira, e ela compõe uma das atividades centrais dessa ISHE, que tem como objetivo publicizar esses projetos de pesquisa, de extensão, que estão em desenvolvimento. No caso do nosso convidado de hoje, o professor Robson, eu vou apresentá-lo. Professor Robson de Oliveira, ele tem desenvolvido o projeto de pesquisa denominado O Direito à Moradia e à População em Situação de Rua na região litorânea do Paraná, os serviços e políticas sociais de atendimento. O professor Robson é meu colega no curso de Serviço Social. Ele possui graduação em Serviço Social pela Federal de Santa Catarina, e lá na Federal de Santa Catarina ele também acessou, então, tanto o mestrado quanto o doutorado. Sendo que ele terminou o doutorado, então, recentemente, em 2019. Na sua trajetória de atuação profissional, ele teve a oportunidade de trabalhar no presídio, na cidade de Itajaí, também na Prefeitura de São José, no CRAS, na Colônia Santana, e como coordenador do Centro de Referência Especializado em Situação para a População em Situação de Rua. Ou seja, ele pesquisa um tema em que ele já teve uma atuação profissional, Isso é um destaque bastante importante, por conta de que tem essa interação, assim, tanto com o fazer profissional como com a pesquisa, sendo que a pesquisa acaba subsidiando, nesse momento, a prática da docência, a supervisão de estágio, enfim, e assim como com certeza subsidiou e instigou a prática profissional naquele momento. Ele tem desenvolvido pesquisas na área de fundamentos do serviço social, exercício profissional, políticas sociais, com foco na Política Nacional de Assistência Social, criminalização da pobreza e população de rua. Então, é um colega muito querido por mim. Eu vou aqui já, então, passar a palavra a ele, agradecendo muito, a disponibilidade de estar conosco nessa tarde, socializando, então, aí o acúmulo, dos seus estudos e pesquisas. Muito obrigada. Fecho aqui o meu microfone e passo para ti, Robson. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, na verdade, primeiro, agradecer imensamente essa oportunidade, porque é sempre bom quando a gente tem a chance de conversar com os nossos colegas, trocar ideia com os alunos, apresentar o que a gente pesquisa também, porque às vezes a gente fica tão fechado nas nossas pesquisas e muitas vezes não consegue dar uma ampla publicização, uma ampla visibilidade, o que a gente desenvolve. Então, eu acho que é bacana esse momento, essa oportunidade, e dar parabéns aí para a Adriana pela iniciativa. Eu acho que se você continuar com essa proposta de ISHE, você consegue em um ano mapear todo o setor nas suas ações de pesquisa, de extensão, e eu acho que para uma pessoa que chega nova, desde um professor até um aluno, isso faria muita diferença, para saber, olha, eu tenho interesse em pesquisar esse tema, eu gosto de discutir esse assunto, e aí ele já sabe, afinal, somos um setor que preza pela interdisciplinaridade, entre as trocas de saberes, então que bacana se os alunos pudessem transitar, mas conhecendo, porque às vezes a gente não sabe o que o professor está pesquisando, E aí, por isso, e pensando nessa perspectiva aí de um futuro mapa de pesquisas e extensão, que eu acho que pode ser um produto final bacana para mais uma ISHE, quando se fizer novamente, seria muito legal.
Assim, eu estava pensando nisso enquanto você apresentava a proposta, né? Então, por isso eu quero deixar aqui meus parabéns registrados. Quero agradecer imensamente a presença de todo mundo, em especial da equipe da iniciação científica que está aqui, a Ana Luísa Bruinge, a Luana Portela e a Lailene Dias, elas estão assistindo. Imagino que façam a IST também, mas elas também fazem parte da iniciação científica, elas são alunas, elas vão ser mencionadas na apresentação, e a ideia também é abrir para que elas possam falar um pouquinho sobre a experiência delas também dentro da pesquisa, e aí, pela presença delas, eu também quero agradecer, tá bom? Enfim, e aí o que que acontece? Eu não sou fã de PowerPoint, porque eu cresci com transparência, sabe? Quando o professor colocava transparência e fazia um coelhinho, uma pombinha assim, né? E era divertido, né? PowerPoint não é divertido. Você não interage, tá lá a figura, né, e tal. Mas ele ajuda a organizar as ideias, porque como eu sou uma pessoa que divaga muito, então o que eu tenho? Eu tenho uma apresentaçãozinha breve, né, em que mais ou menos dá uma pincelada, né? Daí qual que é a ideia? Apresentar para vocês no que consiste, né, o fenômeno da população em situação de rua a partir de uma perspectiva muito específica, que é a perspectiva que a gente aborda a partir de uma análise crítica da sociedade, do modo de produção capitalista, não a partir, né, de uma expressão fenomênica da individuação e da biografia dos sujeitos, né? E aí, a partir disso, a gente pode ir dialogando, né? E aí, como eu não sei como que se dá a dinâmica. Caso vocês queiram me interromper ou caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu não vou ver vocês porque eu vou estar compartilhando, então pode interceder com a voz mesmo, pode chamar minha atenção. Adriana, a mesma coisa, caso, né, tenha alguma intervenção que queira ser feita, porque daí fica mais tranquilo, fica mais fácil para prosseguir, né? Só me digam se vocês estão vendo a apresentação. Sim, já apareceu aqui. Já apareceu? Tá. Então, pessoal, esse é basicamente, né, o projeto de pesquisa que você, enquanto professor, quando ingressa na carreira, né, você precisa apresentar na Câmara onde você está inserido, né, já que a gente tem, enquanto professores universitários, né, a obrigação de desenvolver ações tanto no ensino, né, que é sucintamente a sala de aula, mas também na pesquisa e na extensão. E aí o meu projeto de pesquisa, ele acabou sendo sobre o direito à moradia e à população em situação de rua na região litorânea do Paraná. Né? Por que isso? Porque como eu estava chegando muito, né, cedo aqui, muito rápido, quer dizer, eu fui para a Unila ser professor, fiquei lá 1 ano e meio, aí defendi minha tese e já vim para cá. Então, eu não tenho uma trajetória de pesquisador e de professor muito extenso. E aí, como a Adriana bem pontuou, esse tema é algo próximo da minha experiência profissional, mas não só da minha experiência, né? A partir desse trabalho como coordenador de Centro Pop, eu acabei publicando junto com outros profissionais e professores alguns trabalhos, alguns capítulos de livro, alguns artigos sobre o tema. Então era algo que não era muito estranho para mim, né? A questão mesmo era pensar a região do litoral paranaense nesse primeiro momento. Então eu, né, trouxe as reflexões sobre a população em situação de rua e o direito à moradia para pensar aqui esse espaço, né, que também não era. Eu não conhecia o litoral do Paraná quando eu vim para cá. Eu sou de Florianópolis, vivi alguns anos em Curitiba, mas eu nunca tinha vindo à região do litorânea do Paraná. Então, a ideia também da pesquisa era conseguir conhecer um pouco melhor o território. E aqui, então, a ideia é apresentar tema, objeto, problema de pesquisa, antecedentes, apresentação, objetivo, metodologia e cronograma. Mas, assim, eu não vou me deter muito a esses pontos, eu vou tentar ser mais pragmático, assim, mas para a gente poder perimar pelo diálogo mesmo, né? Então, esse é o tema, né? A população em situação de rua no litoral do Paraná, em sua relação com os serviços e políticas sociais destinados ao atendimento. O objeto é a população em situação de rua e os serviços e políticas sociais destinadas ao seu atendimento. E aí eu quero delimitar aqui um ponto, né? Na pesquisa, população em situação de rua não é um objeto, né? Ela é o sujeito principal. O que nós investigamos ou o que nós buscamos refletir a respeito é na configuração das políticas sociais e dos serviços, né, que estão aparecendo, que existem aqui no litoral do Paraná. Então, é importante sempre delimitar isso para a gente não assumir uma população, né, pauperizada como a população em situação de rua, como se ele fosse um objeto de pesquisa. Né? Isso é bastante complicado. Então, assim, embora apareça aqui que seja a população em situação de rua, mas o foco desse objeto são as políticas e serviços sociais destinadas a essa população. Né? E o nosso problema de pesquisa é o seguinte: como se caracterizam os serviços e políticas sociais
destinadas à população em situação de rua na região do litoral paranaense. Então, mais ou menos o que a Adriana vai conseguir fazer aqui, que é uma cartografia das pesquisas e dos projetos de extensão que nós temos no setor, de certa maneira, essa proposta de pesquisa, ela também se debruça sobre a ideia da composição de uma cartografia, não apenas sobre o fenômeno da população em situação de rua, como ela vai se constituir, mas também em torno das políticas e serviços que se destinam ao atendimento dessa população. Então, da mesma forma que a gente pensa, né, na rede de proteção social, e essa rede de proteção social ela é organizada em serviços, em complexidade, né, em políticas, seja saúde, seja previdência, seja assistência, aqui também a gente está focando nos serviços e nas políticas que passam pela população em situação de rua, que se destinam a elas, né? E aqui eu falo um pouquinho do que eu já fiz, né, na área, mas não é interessante falar sobre isso, não é necessário. E aí, o que acontece? Quando a gente fala sobre população de rua, a gente precisa tirar algumas coisas do caminho, né? Primeiro, falar sobre população em situação de rua não é necessariamente falar sobre o fenômeno em si, né, de maneira fenomênica. Então, como eu observo empiricamente a população em situação de rua? Eu observo os locais onde ela se concentra, eu observo as estratégias de sobrevivência. Não. A questão aqui é tentar identificar quais são os elementos que vão contribuir para o adensamento e para o desenvolvimento desse fenômeno, né? E aí a gente tem na nossa sociedade hoje dois fenômenos que não podem ser desconsiderados para a gente entender a população em situação de rua. Quais que são esses, né? Primeiro, a financiarização do direito à moradia, e o segundo, a especulação imobiliária nos centros urbanos. Primeiro, é importante dizer que quando a população em situação de rua passa a ser investigada, ela vai ser apontada como um fenômeno eminentemente urbano. Então, ela vai se dar nas grandes cidades, né? E esse processo de se dar nas grandes cidades, ele vai vir junto, ou vai se desenvolver junto com o que a gente pode chamar aí de um processo de financiarização do direito à moradia. Então, o direito à moradia hoje não passa por uma relação do indivíduo com um direito social. Embora seja previsto em nossa Constituição o direito à moradia, à habitação, ela hoje não se apresenta dessa forma, ela se dá mediatizada numa relação do indivíduo com o mercado. Então, você acessa a moradia à medida em que você se insere enquanto sujeito que paga, né, que entra num processo de financiarização do acesso a esse direito, que deveria ser um direito, aliás, para conseguir usufruir a moradia, né? Então, antigamente, né, e quando a gente pega a história da política habitacional no Brasil, essa composição era feita de outra forma, né? Esse deslocamento da financiarização do direito à moradia, ele vai ocorrer principalmente a partir da década de 90, mas vai sofrer uma agudização com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Quem pesquisa isso, e tem um texto muito bom sobre esse tema, é a Raquel Ronick, em Guerra dos Lugares, em que ela vai apresentar todo o histórico, né, do processo de financiarização do direito à moradia e a relação dele com o projeto Minha Casa Minha Vida, né? O projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem faixas de crédito, de financiamento específicos, né? E uma dessas faixas deveria ser destinada à população de baixa e baixíssima renda, mas essa é a faixa que menos financiamento recebe, né? Que menos financiamento público recebe, e que, desde o governo Temer, tem sido atacada e, enfim, até minguar, até desaparecer. E, por outro lado, nós temos a especulação imobiliária. A especulação imobiliária, ela vai nos dizer o seguinte, olha, não é um fenômeno novo, né? Engels, quando escreveu sobre a condição da classe operária na Inglaterra, ele já tinha escrito sobre, e ele tem outro texto chamado também Direito à Moradia, se eu não me engano, tá ali, mas eu não vou lembrar do título. E o Engels, já desde a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, já analisava, né, o quanto a residência, a casa, ela é um negócio rentável, ela rende. Então, para o sistema, para o modo de produção capitalista, nunca vai se extinguir a escassez, né, de acesso à moradia. Você tem casas o suficiente, mas você faz com que essa casa seja inacessível para que você possa lucrar com ela, né? Em síntese é isso. E aí, a partir dessa questão da especulação imobiliária nos centros urbanos, principalmente, a gente vai ver outros fenômenos, né? Um dos que está mais em voga hoje é o que se chama de gentrificação, né, que é uma concentração cada vez maior das pessoas em espaços cada vez mais reduzidos, né? Então, basta ver a maneira como os apartamentos eles eram pensados na década de 70, 80 e como os apartamentos são apresentados e são vendidos hoje, né? Então, quanto mais pessoas
você coloca nesse espaço, mais você consegue lucrar com esse pedaço de terra. Então, em síntese, é isso. Discutir população em situação de rua é discutir financiarização do direito à moradia e é discutir especulação imobiliária, porque esses são dois fenômenos que vão surtir efeitos diretamente na composição dela. Por que isso? Né? Primeiro, porque isso nos evita abordar esse fenômeno como algo em si mesmado, de maneira fenomênica. Por outro lado, nos permite atrelar isso ao próprio desenvolvimento, à própria formação desse capital, da exploração do modo de produção. Então, a gente consegue manter uma análise micro, à medida que a gente observa esse fenômeno, mas a gente está vinculando esse fenômeno, né, de maneira bem parametrizada com esses fenômenos, com esses dois outros elementos que vão explicar isso, né? E aí, enfim, esse projeto ele interroga, então, 3 temas centrais para entender a cartografia dos processos que vão ser chamados de rualização da vida, né? Rualização é uma expressão utilizada por pesquisadores para apresentar o fenômeno que leva o sujeito a ingressar no espaço da rua, enquanto único espaço, como espaço privilegiado de reprodução da sua existência. Então, a maneira como gradativamente esse sujeito, quando chega na rua, ele vai desenvolvendo estratégias de sobrevivência, né? E acaba encontrando na rua um espaço para viver, né? E aí, o que a gente vai, então, analisar? A gente vai falar, então, sobre a população em situação de rua como expressão da questão social e segmento da classe trabalhadora que encontra-se cada vez mais submetida a um processo extremado de pauperização. Segundo, o direito à moradia na forma como se constituiu historicamente desde a Constituição de 88 até o início da segunda década dos anos 2000, sua presença e desenvolvimento na região do litoral paranaense, e aí a ideia é trazer alguns elementos pensando a região do litoral paranaense, como que a política habitacional aqui está pensada, e aí a gente tem uma professora no serviço social que é referência dentro dessa temática, que é a professora Silvana Tumeleiro, que assim que ela voltar aí do período de pós-doc dela, a ideia é sentar e trocar algumas figurinhas, né, sobre o tema. E, por fim, a forma como essa mesma população possui espaços e sujeitos específicos de referência para a reprodução da sua existência. No caso do litoral do Paraná, os serviços de atendimento destinados a esses indivíduos e os indivíduos envolvidos com essa população. Então, a gente precisa identificar aquele aparelho que é conhecido como um local de atendimento privilegiado. Então, a gente tem o Centro Pop de Paranaguá. Então, o Centro Pop, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, ele é um equipamento de referência para a gente. Por outro lado, a gente também sabe que em Matinhos você tem o CREAS, e o CREAS é o local onde a população em situação de rua pode buscar atendimento. Ao mesmo tempo, a pessoa em situação de rua ela também procura atendimento em unidades básicas de saúde. Então, a ideia aqui é mapear esses equipamentos e serviços na região, para mesmo naqueles que o foco ou que a direção não é especializada para a população em situação de rua, mas que são serviços e equipamentos de porta de entrada a essa população, que se possa identificá-los, né? Ao mesmo tempo, a gente tem outro elemento aqui, que são os indivíduos e sujeitos privilegiados. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas ações vinculadas à sociedade civil, principalmente atrelados à filantropia, que vão pensar formas de atendimento e atenção à população em situação de rua. Então, você tem ações específicas de igrejas, você tem grupos que distribuem sopas, roupas, que, enfim, fornecem um tipo de atenção, né, material, fraterna, espiritual à população em situação de rua, que são referências, né? E que é importante essa aproximação, por quê? Porque quando você trabalha com uma população muito estigmatizada, que sofre diretamente na pele a violência da vida cotidiana na cidade, quando você vive na rua, a maneira como vão se constituir os vínculos é sempre de maneira muito cuidadosa e lenta. Então, é importante você conhecê-los ou se aproximar da população em situação de rua, mas elegendo indivíduos, né, nesse processo, tanto os serviços quanto aqueles da sociedade civil que estão trabalhando na ponta próximos a ele, para evitar qualquer tipo de mal-estar, né, que acaba não sendo positivo para ninguém nesse processo de tentativa de troca e de atenção. Aí, avançando, então, aqui eu entro numa análise sobre o desemprego, né? Então, em síntese aqui, eu não vou me demorar muito aqui, porque a ideia é abrir para o diálogo, né? Mas a ideia aqui é o seguinte, olha, a partir de um certo momento, você tem um aumento
do que a gente pode chamar aí de uma superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, né? E isso vai acabar surtindo efeitos na própria organização da classe trabalhadora. Então, hoje, a moradia, o acesso à moradia é cada vez mais difícil. E passando para além disso, a gente também tem que lembrar dos fluxos, né? Da forma como os sujeitos migram de um espaço para o outro. E aí, quando você trabalha com população em situação de rua, você acaba percebendo isso, né? Então, você tem indivíduos que vêm do interior do estado para os centros, para as capitais, para começar um trabalho, né? E aí, em uma ocasião X, ele pode sofrer um acidente, ele pode se machucar, ele pode perder um emprego. E aí, a partir do momento em que ele não tem mais uma renda, e ele não tem uma casa, ele vive de aluguel, ele consegue se manter no máximo por 1 ou 2 meses. Depois desse 1 ou 2 meses, se ele não tem uma rede de apoio, seja de familiares, seja de amigos, o único lugar onde ele vai conseguir se manter, né, vai ser ou a rua, ou regressando para o local de origem, caso ele tenha algum local para onde ele possa voltar. E a gente tem sempre, quando a gente pensa o poder público, mas também ONG, está atento a um seguinte processo. População em situação de rua, ela é tratada como um objeto, né? Veja, eu começo então apresentando a pesquisa dizendo população em situação de rua não é objeto de pesquisa, mas a gente tem que entender que para as autoridades públicas e para alguns serviços, população em situação de rua é um objeto. Então essa garrafinha de água é um objeto, eu pego ela daqui e coloco ela aqui. Agora substituam isso por um sujeito em situação de rua. A prefeitura, o poder público, a ONG, ela está interessada em pegar esse indivíduo e colocar em outro lugar, tirar da vista, remover ele. E aí isso é muito problemático, porque toda ação com a população em situação de rua, quando você não tem serviços especializados, quando você não tem uma equipe técnica orientada e que tem um grau de, não vou nem dizer profissionalismo, mas de sensibilidade mesmo, para entender o que é esse fenômeno da população de rua, a tendência é de remover eles de um lugar para o outro. Então, olha, a gente recebeu hoje uma pessoa em situação de rua, aqui em Matinhos, e a gente precisa dar um jeito. A gente não tem local que sirva a refeição popular, a gente não tem um local onde ele possa tomar um banho e descansar, a gente não tem um albergue, um abrigo onde ele possa procurar ficar um tempo para se organizar, para que a gente possa juntar os documentos dele, para que a gente possa fazer um contato talvez com uma rede. A gente não tem nada disso. O que a gente tem? A gente tem passagem. Então a gente coloca esse indivíduo num ônibus e a gente vai encaminhar ele para Curitiba. Ah, por quê? Ele tem familiar em Curitiba? Não tem, mas Curitiba tem uma rede melhor de atendimento, né? E eu estou falando isso usando esse exemplo, mas é porque eu vivenciava isso muito quando eu era coordenador. E aí, esse é um problema sério, porque toda política para a população em situação de rua, ela tem que ser pensada num esquema de consórcio entre municípios. Não adianta, numa região como o litoral do Paraná, por exemplo, que um município ofereça serviços enquanto os outros não. Porque esse serviço que é oferecido por uma única prefeitura, ele vai tender ao colapso. Por quê? Porque quando as outras prefeituras, quando os outros municípios sabem que existe um serviço, vão encaminhar todo mundo para lá. Porque a população em situação de rua, ela não tem endereço, ela não tem residência fixa, ela é do município onde ela se encontra, né? E esse também é um outro problema sério. Toda a nossa política, todos os nossos serviços são pensados a partir da referencialidade do endereço. Quando a gente se depara com a população em situação de rua, a gente pega essa referência e distorce ela, né? Inverte. Não, ele não é de um município, ele é da onde ele está. E é nesse lugar que ele está que ele precisa ser atendido. Então, isso nos coloca vários desafios, né? Pensando os serviços, pensando o atendimento. E aí a gente percebe que, sem uma rede de atendimento especializada, sem profissionais orientados, né, que entendam e que consigam desenvolver um trabalho de qualidade com a população em situação de rua, a gente vai fazer com a população de rua aquilo que a gente faz com lixo, pobre e cadáver, sabe? A gente tem uma palavrinha chamada remoção, né? A gente remove lixo, a gente remove cadáver e a gente remove entulho. E a população em situação de rua, ela é, a partir da ação dos serviços públicos, né, colocada nessa categoria. Então, elas são jogadas de um lugar para o outro, né? Você pega caminhões com mangueira, água e despeja a água em cima, você constrói uma arquitetura que vai se tornar repelente, que vai tornar impossível a vida dessa pessoa ali.
você vai atuar de diversas formas para tornar insustentável a vida dessa pessoa, torcendo para que ela vá para outro lugar, como que se, quando ela fosse para outro lugar, o problema dela, ou esse problema em si, se resolvesse, né? E aí a gente pode avançar dizendo o seguinte, eu já nem estou mais seguindo a apresentação, porque eu sou assim. Eu coloco um PowerPoint e não sigo ele, inferno. Deixa eu falar aqui, vamos lá. Qual que é a questão que eu quero pegar daí, então? Pensando essa tendência. Existe o que a gente pode dizer de uma tendência à superconcentração em torno de certos serviços. Então, quando eu coordenava o Centro Pop, existia a ideia de que o Centro Pop ia resolver esse fenômeno para o município, né? Só que o município percebia que a população em situação de rua continuava lá. E aí eu explicava para eles, olha, população em situação de rua é um fenômeno estrutural do modo de produção. Quando a gente está falando de um fenômeno estrutural do modo de produção, uma política não vai conseguir fornecer respostas definitivas ou minimamente palatáveis, né? A gente precisa de uma política habitacional, e aí por isso que o direito à habitação é elemento central. A gente precisa pensar uma política de emprego, a gente precisa pensar uma política de educação, a gente precisa pensar uma política de segurança pública, a gente precisa pensar muita coisa que não se restringe a políticas de assistência ou de saúde. E o que a gente observa hoje, no âmbito do poder público, é que há uma superconcentração em torno dessas duas políticas, principalmente, saúde e assistência social, como se essas duas sozinhas conseguissem resolver um problema ou fornecer respostas a um fenômeno que é estrutural, né, e que não se resolve dessa forma, como mera remoção desses indivíduos que são considerados como indesejados, né? E aí a gente, enfim, tem aqui os objetivos, aí eu vou falar sobre a legislação na pesquisa, sobre... é importante também pontuar que a população em situação de rua ela tem dois movimentos de referência, né? O Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que foi institucionalizado em 2009, e o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclado, de 1999. E no âmbito da política de assistência social, eu ouso dizer que a população em situação de rua é a única população que tem um movimento que a representa. Todas as outras populações são atendidas desde um outro local. A população de rua não, ela se constitui como um movimento político. Ela tem uma representação política muito forte. Aqui eu vou falar um pouquinho, então, a partir da teoria marxista. Aqui, esse cronograma, ele atrasou, na verdade, né, por causa da pandemia. Mas, assim, o que dá para falar hoje, né, do que a gente está fazendo? Daí para, né, apresentar sucintamente, especificamente o que a gente faz atualmente, né? Nós somos uma equipe de 4 pessoas, né? Eu estou na condição de professor responsável, orientador. Nós temos a Ana Luísa Brunge, discente pesquisadora e bolsista. Nós temos a Lailiene Cauane de Souza, discente pesquisadora voluntária, e a Luana Portela, discente pesquisadora voluntária também. A pesquisa ela foi registrada em setembro de 2019, né? E a equipe ela ingressou em setembro de 2020, em meados, porque a gente teve, né, um atraso muito grande a gente teve um atraso no edital da iniciação científica, então elas chegaram em torno de setembro, e aí a gente, nesses últimos meses do ano de 2020, a gente desenvolveu algumas atividades e foi delimitando os planos de trabalho, né? Então, eu vou falar brevemente sobre os planos de trabalho, mas a Ana, a Lailene e a Luana podem falar melhor do que eu, né? Mas, em síntese, né? A Ana, ela desenvolveu ela fez um levantamento sobre a produção do conjunto Cefes-Cres, que são órgãos de regulação da categoria profissional, né, sobre a população em situação de rua. A Lailene ela fez um levantamento preliminar sobre as legislações e normativas que existiam no âmbito dos municípios aqui de Matinhos, e a Luana também fez um levantamento sobre a produção teórica a respeito da população em situação de rua, pensando aqui a universidade. Então, a Luana identificou TCCs, projetos que versavam, aliás, sobre a população em situação de rua. É uma síntese dos planos, tá? Não é só apenas isso. Mas daí o que acontece? Com a pandemia, e pensando o início aí da iniciação científica, foi produzido 4 vídeos no interior da iniciação, né? Tá de baixo para cima, tá? O primeiro vídeo era uma apresentação sobre a iniciação científica e os primeiros passos, né? Explicar para as pesquisadoras, né, voluntárias, discentes, né?
no que constituía a iniciação científica, né? Como que você produzia conhecimento, produzia pesquisa no âmbito da academia. Aí um segundo vídeo que tratava das técnicas e das ferramentas de pesquisa. Daí a gente apresenta, né, as diferentes metodologias de pesquisa, no que consiste o resumo, a produção de um relatório, a entrevista. Depois, o terceiro vídeo abordou a população em situação de rua, né? Então, eu apresento o que é esse fenômeno, né? Pensando o modo de produção capitalista, e, por fim, os aspectos sócio-históricos da população em situação de rua no Brasil. Então, esses foram 4 vídeos feitos aí entre outubro, novembro e dezembro, se eu não me engano. Acho que foi um vídeo por mês, mas tem um vídeo aí sobrando, então acho que começou em setembro. Mas, enfim, porque a ideia era justamente essa, né? Era ter uma organização mensal em que toda semana do mês a gente tivesse alguma atividade, né? Então poderia ser um vídeo, poderia ser orientação individual, orientação coletiva, e uma semana para fazer os levantamentos e os estudos, né? Eu concluí, ainda bem. Chega de PowerPoint. Gente, eu realmente não gosto de PowerPoint, tá? Por isso eu tentei ser rápido. Então, e aí, para concluir, pelo menos da minha primeira parte, antes da gente passar para o diálogo, eu queria saber se a Luana, se a Lailiene, se a Ana podiam falar um pouquinho, lembrando que elas são as discentes pesquisadoras e elas estão desde setembro, outubro, né, nesse projeto. Então, se vocês quiserem falar, colegas pesquisadoras, fiquem à vontade. Não sei se a Adriana pode ser? Com certeza. Posso falar então, prof? Claro. Vou ligar a câmera aqui. Vou pedir para falar primeiro que eu vou poder ficar só até 3h30, daí também para não atrasar para depois. Não ligou a câmera. Aí. Bom, valeu pela apresentação geral, né, prof? Agora dá para apresentar bem, já está bem apresentado. Eu queria só mostrar um pouco do meu plano de trabalho e um pouco dessa pesquisa que o professor mencionou, né, que a gente realizou com, digamos, a autorrepresentação da população em situação de rua a partir de uma cartilha, né, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E a gente fez uma análise, então, dessa cartilha com o material produzido pelo CRES entre os anos de 2012 e 2020. Eu vou abrindo aqui meu relatório para ir falando para vocês, mas não vou apresentar, não, que acho que não convém, não preparei, então tá em documento, né? Mas então, inicialmente, né, o que a gente fez foi usar como palavra-chave população em situação de rua e pesquisar tanto no site do CRES Paraná, né, por conta da região onde está localizada a pesquisa, mas também na página oficial do Cefes e da ABEPS, usando essa palavra-chave. A gente fez uma busca de todas as produções que tiveram entre 2012 e 2020, né? Tudo que teve, então, foi fichado a partir de link, ano, título e uma síntese, né? A gente fez uma síntese dessas produções das entidades e deu bastante coisa mesmo. Só da do CRES deram 10 páginas com fichas, o Cefes teve bastante coisa e a gente, em diálogo, optou por usar o material do CRES Paraná, né? O do Cefes, ele acabava sendo muito genérico, e o CRES Paraná trazia uma situação muito mais próxima, também trazendo uma discussão mais ampla, né? Então, a partir da análise, né, de como que o CRES entendia esse fenômeno, né, e se alinhava ao movimento, né, da população em situação de rua, a gente sentiu necessidade de ver como que a população em situação de rua se identificava, se apresentava, como que ela compreendia o fenômeno ao qual, né, essa sociedade vai gerar. Então, ô professor, qualquer coisa você me corrige, tá? Se eu falar umas besteiras, você pode corrigir. E se falhar também o áudio, vocês me avisam. Então, só abrir aqui. A partir, então, a gente conseguiu ver, né, na produção do CRES, na produção do Movimento Nacional da População de Rua, a partir de uma cartilha chamada Conhecer para Lutar, né? Que é uma cartilha bem interessante, inclusive quem quiser tem na internet, assim, disponível em PDF, mas também posso enviar, se alguém não achar, que é uma cartilha do MNPR mesmo, né?
A partir desses dois dados, a gente conseguiu encontrar um outro terceiro dado que aparecia quando o CRES, participando de eventos, atos, movimentos, entrevistava a população em situação de rua. Então, e transcrevia, né? Muito interessante que o CRES, ele não fala só que houve um evento, ele transcreve a discussão do evento, né? O que foi muito rico. Então, tem entrevistas transcritas, né? Tem as falas das pessoas em situação de rua, de lideranças do movimento. Então, a gente conseguiu ainda encontrar esse terceiro elemento para fazer essa análise, né? A princípio, a gente queria entender, então, quais eram, nos discursos que apareciam, os pontos de consenso, se existiam pontos de dissenso e quais seriam eles. A gente usou, então, como base inicial para fazer, né, toda a análise, né? Foi uma leitura que a gente teve em conjunto, né? O livro da Maria Lúcia Lopes da Silva, Trabalho, População e Situação de Rua no Brasil. A gente leu também a produção da Ana Cristina Arantes, Sair para o Mundo, Trabalho, Família e Lazer na Vida dos Excluídos, que deu uma base muito interessante para a gente conseguir se aproximar desse entendimento com uma base, assim mesmo, né? Então, de 2012 a 2020, a gente fez. Essa parte já foi. Tá. O primeiro ponto, então, que a gente encontra, que aparece tanto no discurso do MNPR quanto no discurso do CRES Paraná, é localizar esse fenômeno na estrutura social brasileira. Mas um ponto que a gente chama atenção é que o discurso sobre isso no CRES Paraná, ele aparece só como a estrutura desigual da sociedade brasileira. E já o MNPR é quem vai denominar, né, qual que é esse sistema que se organiza a partir de fundamentos desiguais, né, que vai chamar da sociedade capitalista, né, denominado assim, capitalismo aparece no MNPR, no CRES Paraná não aparece naquele momento, foi de 2010, se não me engano, onde tinha essa questão. Outra questão também que dialoga bastante, basicamente um consenso, né, mas tem alguns elementos que o MNPR traz a mais, é o conceito geral do perfil da população em situação de rua. Vou até achar aqui, né, que ambos estão de acordo, né? Entretanto, só o MNPR que vai trazer a questão da cor e etnia, né? Vai trazer essa questão de 70% da população em situação de rua ser não branca, né? E isso também, inclusive, não aparece no livro, né, da Maria Lúcia Silva, que é uma coisa que a gente chama bastante atenção, por ser um fundamento da sociedade, né, desigual, como estão chamando, né, da sociedade capitalista. Então, seria também um fundamento para compreender o movimento histórico desse fenômeno, né? Bom, depois, se quiserem, posso passar um pouco do perfil, mas, a princípio... Bom, professor, você acha que seria relevante trazer do perfil ou posso seguir? Eu acho que dá para seguir, porque a gente ainda tem que trabalhar esses dados no formato final dele, lembra? Tá. Mas posso seguir, então? Pode. Tá, beleza. Não, Ana, pergunta para Adriana, a aula é da Adriana. Adriana, pode seguir? Claro, eu estou aqui de aluna. Então, bora lá. O outro ponto que é identificado como consenso a demanda, né, então, por parte do MNPR, surge como uma demanda pela construção e implementação de políticas públicas e sociais intersetoriais, e pelo CRES Paraná aparece como um apoio e um fortalecimento e um alinhamento a esse movimento dessa demanda da população. A gente consegue identificar esse alinhamento não só por transcrever e por trazer essa demanda para as produções, mas por se colocar a favor e alinhado a essas demandas. O que a gente chamou atenção aqui nesse momento foi... esse é só o relatório, tá, gente? Dessa parte da pesquisa.
O que a gente achou interessante nesse momento foi como algumas publicações do CRES, uma de 2012 e outra de 2018, situaram as políticas sociais como chaves para afindar a desigualdade, assim, né? Eu acho que era uma questão que poderia, né, que a gente poderia discutir mais, né? E, bom, vou deixar assim, aberto, também não vou trazer mais coisa em relação a isso. E vamos ver. Daí no relatório em si, né, daí eu trouxe mais sobre essa questão das políticas, sobre a questão da questão étnico-racial não aparecer muito, né? E, por fim, outro elemento que aparece que a gente achou bastante interessante também foi que surge muito na fala, né, da população em situação de rua identificada pelo CRES, que é digamos, vou até achar aqui o termo certo para não falar besteira, que seria, digamos assim, um ponto de interseccionalidade, que a partir dessa análise interseccional da população em situação de rua, mas também pensando a questão das mulheres, a questão da população LGBT, da população negra, da população indígena, essa interseccionalidade analisada de uma forma mais aprofundada seria fundamental para a construção e implementação de políticas públicas que atendessem as demandas específicas dessa população, né? Que, inclusive, daí a gente identifica, né? O CRES sempre participa de atos do MNPR, né? O que eles chamam de vigílias também. Agora eu esqueci a data, mas se eu não me engano é dia 19 de agosto, é o Dia Nacional da População em Situação de Rua, porque é um dia, na verdade, trágico, né? Um dia do massacre da Sé, né? Onde morreram diversas pessoas em situação de rua, né? Foram assassinadas. Então, esse dia é feito uma vigília, né? Em memória e em luta também, né? Por tantas que também são tiradas as vidas por vários motivos, né? Inclusive pela falta de políticas públicas específicas. Então, tem relatos de população LGBT que falam sobre como que ser pessoa em situação de rua e LGBT vai fazer com que não tenha nenhum tipo de acesso às políticas e intensifique o processo de violência que sofre nas ruas. Tem relato também de mulheres. E, por fim, a última questão que a gente traz que também é um ponto de consenso entre esses três elementos analisados, é a reivindicação pela política habitacional e pelo direito à moradia, né? Queria, inclusive, ler aqui uma fala, uma parte que está no CRES Paraná, mas que diz respeito a uma liderança do MNPR, que eles, bom, na verdade vou ler mais para frente, isso aqui não vem ao caso, mas que a entrega do MNPR a instituições responsáveis por reivindicações de direito à saúde e à moradia, né? Eles falam, inclusive, que, deixa eu só achar a frase aqui certinha, que pode-se até conseguir políticas de trabalho, políticas de saúde, mas que sem o acesso à moradia, né, as possibilidades de conquista, né, que eles vão chamar no MNPR de cidadania, de dignidade, vão ter mais dificuldade ainda. Bom, a princípio foi essa análise, né, e como considerações finais, a gente chegou na conclusão de que não existem pontos de dissenso total e que, inclusive, a gente pode concluir que o CRES Paraná, enquanto entidade da categoria, esteve sempre alinhada e fortalecendo as demandas do MNPR, sempre participando em conjunto de atos, sempre com conselheiras próximas à organização do movimento e construindo, inclusive, junto os atos, né? Bom, eu acho que é isso. A última coisa só que seria interessante a gente pensou também, uma coisa que chamou atenção foi a quantidade de publicação por ano, né? Em 2012 foram, durante todo o ano, né? Então, em 2012 foram 3 publicações, em 2013 1, 2014 1,
2015 não teve, 2016 1, 2017 6, 2018 2 e 2020 até aquele momento, né, se não me engano, foi entre outubro e novembro, uma. E daí mais já direcionada à pandemia, né? E a gente foi, enfim, tentar pensar em algumas coisas em relação a isso. A gente pensou que 2012 é o segundo ano que mais tem publicações, tem 3 publicações. A gente relacionou esse número, né, as outras, a maioria tem uma, né, publicação ao ano, que normalmente se refere ao 19 de agosto, ao ato que participou. A gente entendeu que poderia ser por conta da proximidade da Copa, dos mega eventos, das políticas higienistas que houveram, né? Então, que demandou dos movimentos sociais e de entidades de classe alinhadas aos movimentos sociais uma ampliação das reivindicações. E 2017, que tem 6 publicações, a gente pensou em 2 questões, né? Uma delas a entrada de uma nova gestão no conselho, né? Mas a gente entende também que seria necessário uma pesquisa mais aprofundada sobre isso para se afirmar, com certeza. E também outra hipótese seria que em 2016 tiveram as manifestações de junho, né? Foi isso, né? Deixa eu até ver aqui lá. Bom, mas 2016 é um ano de, enfim, que toma corpo, né, esses movimentos que tomam as ruas, inclusive, né, de uma forma um pouco contraditória. Isso, um marco do avanço do neoconservadorismo, com manifestações expressando princípios autoritários, conservadores, acríticos e antidemocráticos, e abrindo, inclusive, uma legitimação de atos de violência praticados contra o que vão se chamar de minorias, mas, na verdade, segmentos da classe trabalhadora. Então, com o aumento de número de violência contra a população LGBT, mulheres, população negra, indígena, nordestina, e também contra a população em situação de rua. Bom, acho que seria mais ou menos isso. Bom, só para encerrar, então, a gente trouxe no relatório também com uma questão de conhecimento mesmo, porque o MNPR ele vai apresentar quais são os princípios que motivam e mobilizam, direcionam o seu movimento, né? E os princípios que os movem são a democracia, a valorização do coletivo, a solidariedade, ética e trabalho de base. E como bandeiras de luta tem o resgate da cidadania por meio do trabalho digno, salários suficientes para o sustento, moradia digna e atendimento à saúde. Acredito que seja isso. É isso, pessoal. Obrigado, Ana. Só um adendo também, essa abordagem em torno do CRES e do Cefes, ela se dá, que o CRES e Cefes é o Conselho Regional e o Conselho Federal, né, do Serviço Social, mas se dá porque a gente participa do CT do Direito à Cidade, pelo CRES Paraná. Inclusive, uma das ações que a gente teve específicas esse ano foi a produção de um material que vai sair provavelmente no próximo mês, que abordou a questão do direito à moradia pensando essas populações. E aí, a parte do direito à moradia da população de rua, a gente desenvolveu no âmbito dessa pesquisa, né? Aí eu fiquei como referência para isso. A Ana participa das reuniões, né? E aí ela também acompanha as discussões no âmbito do Cefes e do CRES, tá? A Luana, ela abriu a câmera, o que é sempre um bom sinal, porque a Luana é uma pessoa que traz luz para o meu dia. Então, Luana, é ótimo vê-la. Melhor ainda, com som. Ai, obrigada, é ótimo ver vocês também. Muito bom nesse momento. Luana, fala um pouquinho sobre o que a gente tem desenvolvido, na verdade, desde o início do processo de orientação. Então, o meu plano de trabalho, né, como o professor já falou já anteriormente, né, são organizar conjuntos de indicações teóricas sobre o fenômeno de população de rua. E aí além de outras leituras, né, eu acabei fazendo um levantamento de trabalhos de conclusão realizada no setor. Aí, lembrando, né, que o setor, ele tem 130 trabalhos, e desses 130 trabalhos, apenas 8 tratam da temática população de rua, né? Ou seja, são bem poucos trabalhos
um tema bem interessante, né? E aí as produções elas começam em 2011 e vão até 2018. Então, 2019 ainda não teve produção. E acho que 2020 também não, porque nem sei se o pessoal apresentaram o TCC em 2020, né? Acredito que não. E também eu levantei um trabalho da pós-graduação, que realizou um trabalho de conclusão que ele era mais voltado para a educação, mas para a população em situação de rua, né? Então, ali com outro olhar, não um olhar do serviço social, né? Mas com um olhar mais para a educação mesmo, né? E aí, disso, eu também verifiquei quem que eram os orientadores do trabalho, né? Que eu acredito que pode influenciar bastante, né? Quem que está sendo a pessoa que está orientando o TCC, né? E aí, desses orientadores, apenas uma orientadora, que é agora eu não vou lembrar o nome dela, mas apenas ela tinha uma proximidade com o tema. O restante não tinha tanta proximidade com o tema, mas são uns trabalhos bem interessantes, assim, de estar lendo, assim, vale a pena. Leva um tempo, mas vale a pena ler eles. Mas sempre com cuidado, né? Porque às vezes não tem tanto cuidado ali para escrever por talvez não ter tanta proximidade. Isso é um tema muito delicado, né? Então, às vezes, pode um trabalho de conclusão cair muito no senso comum, que não é, né, a intenção, né? Já que você está fazendo um trabalho de conclusão de curso. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Bem pouca coisa. Então, na verdade, não é bastante coisa, que você leu bastante material, mas o interessante é que o plano de trabalho da Luana, ele vai fazer uma reflexão sobre os fundamentos. Então, a Luana leu o texto do serviço social, né, para identificar a maneira como o serviço social pensa esse fenômeno, né, e depois a gente se debruçou sobre os trabalhos do setor, para a gente mapear o que a gente já tinha desenvolvido aqui do setor, para que a gente pudesse posteriormente avançar. Mas não é pouco não, né? Bastante a gente sabe disso. Passasse uns bons semanas fazendo levantamento. Obrigado, Foram Luana. semanas. Foram semanas. A Luana é minha vizinha, tá, gente? Eu quase posso dar tchau para ela. Ela tá numa rua do lado da minha. Tchau, vizinha. A Lai tá aí? Lai? Oi, Lailiene. Eu tô até tremendo de nervoso. Aquelas. Oi, gente. Eu não queria falar, mas eu vou falar, né? Bom, então meu plano de trabalho é voltado para a questão do direito da população em situação de rua, né? Aqui no litoral paranaense. Então, eu iniciei também com as leituras básicas, né, que todas nós fizemos, e fui pesquisar a respeito, né, das legislações, decretos, né, existentes aqui nos 7 municípios do litoral paranaense sobre a população em situação de rua, né, as políticas de atendimento, e com base nessa pesquisa a gente descobriu que não há. Na verdade, há, né, uma lei, aqui de Matinhos, inclusive, que é uma lei de 2016, a Lei 1831, que vai trazer um programa de atendimento, né, à população em situação de rua, ligado, então, ali, né, com a política habitacional, né, a locação social, mas é o único subsídio que a gente encontrou, né, dessas pesquisas, lembrando que essa pesquisa, né, foi feita através da internet, porque a gente não, devido à pandemia, não tem, né, como a gente ir até os equipamentos, de fato, né, fazer uma pesquisa mais cara a cara. Então, nos sites das prefeituras, né, nos órgãos responsáveis, não foi encontrado apenas essa lei, e uma recomendação administrativa, né, que vai tratar já sobre a pandemia, também aqui em Matinhos, né, que foi do ano passado, então é sobre como os equipamentos, né, deveriam tratar, né, a população em situação de rua durante esse momento de pandemia. E tirando também, né, o equipamento que a gente tem ali em Paranaguá, Centro COP, não há mais nada que foi encontrado, né, o que é bem... como eu posso dizer? Esqueci o nome da palavra, mas a gente sabe que há uma grande quantia, né, de população em situação de rua aqui, né, em movimentação, principalmente no período de alta. Lailiene travou. Tá me ouvindo? Será que o meu travou? Não, travou mesmo. Ah, tá. Peraí.
Deixa eu avisar ela. Então, vamos esperar ela voltar, mas assim, né, em síntese, o que a Lailiane colocou agora é muito importante para a gente. Lá, e quando você reconectar, você pode me interromper, tá? Porque esse era um projeto de pesquisa pensado para mapear a rede, né? E aí, a partir do momento em que eu tenho uma equipe de pesquisadoras, já é durante a pandemia, que é quando acontece a iniciação científica, a seleção. Então, a gente teve que mudar a proposta do projeto, né? Porque a gente não poderia fazer uma... Ah, voltou lá. Eu voltei, gente. Foi a Luana aqui, ó. Ela tá me sabotando. Aqui, ó. Sem mentira. Eu esqueci onde eu tava. Você estava falando da dificuldade de fazer a visita em campo por causa da pandemia. Isso. E daí foi encontrado, né, apenas esses 2 documentos, né? Daí, como não houve, a gente elaborou, inclusive, né, um formulário que seria enviado, mas a gente estava tentando essa aproximação no final do ano passado, né, com os equipamentos, entrando em contato com um profissional, né, referência aqui do município de Matinhos, mas veio as férias, acabou que os nossos planos não deram muito certo, né, e daí eu fui pesquisar a âmbito nacional, né, o que a gente tinha, então, de leis, legislações que tratassem, né, sobre a temática, sobre o assunto. Então, eu estudei bastante sobre a contradição, né? Entre, de fato, o direito da população em situação de rua e a atuação estatal, né? A gente vê que há mudanças, né, depois da Constituição de 88, da Política Nacional, né, para a população em situação de rua, que é de 2009, a gente vê que há mudanças positivas, né? Então, como o Robson falou, e a Ana, né, devido à própria movimentação da população em situação de rua, né, então eles cobram, eles vão atrás e vão surgindo, então, leis, né, que garantam esse atendimento, esses equipamentos para essa população, porém, ainda há uma grande contradição, né, a gente tem as leis, os decretos, os equipamentos, mas a gente não tem essa atuação de fato, né, essa preocupação com essa população que continua sendo invisibilizada, né, então, a partir do momento que eu não encontro, né, respostas aqui no litoral paranaense, eu tento ver como está isso no cenário nacional e vejo que também está a mesma coisa. A gente vai continuar, né, a nossa tentativa é a aproximação com os equipamentos, né, com as prefeituras dos 7 municípios aqui do litoral paranaense. Vai ser um trabalho, acredito eu, não muito fácil, porque a gente sabe como é, né, as prefeituras, mas a gente vai nesse sentido. E desculpem, estou um pouco afobada, porque eu tive que ressuscitar minha internet correndo aqui, mas eu acho que é isso. Lá é o desfibrilador da conexão. Não, tranquilo. Mas isso que a Lailiane colocou agora, só para concluir, sobre a aproximação com as prefeituras, é curioso, porque eu já fui procurado por 3 assistentes sociais, de 3 municípios diferentes, né, que se viram tendo que trabalhar com população de rua sem um equipamento ou um serviço de referência. Mas nenhuma delas consegue ou inicia um movimento de diálogo com a gestão, porque parece que há um grande receio de levar para a gestão esse tema, né? Então, aproveitando esse gancho que a Lailiane está apresentando, né, antes de concluir, a nossa ideia no âmbito do projeto de pesquisa, já que a gente não consegue fazer a visita em campo, né, para mapear, é justamente ver se a gente consegue ofertar algum tipo, né, de retorno de material para esses profissionais que tenham interesse em um processo formativo pensando o trabalho com população de rua. E é por isso que os primeiros meses da Lailiane, da Luana, da Ana, foi de muito estudo, né? Elas basicamente estudaram, leram, tiveram que fichar para entender um pouco sobre esse fenômeno, para que se a gente for elaborar algum material nesse sentido, pensando a formação profissional, né, para os profissionais, para os técnicos, ela já tem algum subsídio, alguma base, né, para isso. Então, em síntese, é isso, assim. Adriana? Tá. Adriana? Oi. Aqui. Ah, tá. E aí, apresentando, né, o plano delas, né, o que acontece? A gente teve que mudar a proposta inicial da pesquisa, então, em virtude da pandemia. E aí a gente
vai para essas direções, tanto de fortalecer as fundamentações, né, o debate sobre como esse fenômeno é compreendido, passando pelas legislações, pelo poder público, né, a forma como ele vai ofertar respostas, e também a maneira como a categoria como um todo vai desenvolver isso. E aí, gradativamente, há essa procura, né? Por exemplo, esses 3 profissionais me procuraram no final do ano passado, na verdade, minto, 2 desse ano e 1 no final do ano passado, inclusive por causa da mudança das gestões. Então, assim, há uma demanda dos profissionais bastante tímida, mas não há um movimento da gestão em procurar, né, nesse sentido, ou de fazer um diálogo. Então, a gente tem que avaliar como que a gente pode fazer isso, né? Pensando que esse é um projeto de pesquisa que vai discutir políticas e serviços, então nada mais condizente do que, né, discutir com os profissionais que estão na ponta atuando e com a gestão também. Que ótimo. Nossa, eu fico muito, muito satisfeita, assim, de ouvir as estudantes, assim como o professor Robson, e ver, no caso das estudantes, o quanto elas estão, quanto elas se apropriaram, assim, né, do debate, o quanto isso é importante, e a gente tem visto, assim, né, a partir das várias interlocuções, né, que esse espaço tem nos possibilitado, o quanto é importante, né, a participação dos estudantes nesses projetos de pesquisa de extensão, o quanto eles possibilitam uma formação paralela, praticamente, porque acontece tanta coisa nesses espaços, né? É lógico que tem uma interlocução direta com o processo de formação, né, nos diferentes cursos, mas é como se, em algumas situações, é como se a pessoa estivesse fazendo 2 cursos superiores, um sobre o tema da pesquisa e o outro, né? Por tamanha demanda de esforço, de dedicação, de estudo, né? E de se debruçar mesmo sobre um determinado objeto, né? De estudo ou de intervenção. Então, assim, né? Parabéns pelo trabalho aí e que, apesar da pandemia, aconteceu, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, assim, para a gente perceber, né, que essas temáticas, a gente mesmo que a gente tenha que redefinir um pouco a rota, né, tem muita coisa que pode ser estudado, discutido, pesquisado, e, então, mesmo diante de limitações como as que nós estamos vivendo. Eu queria saber, assim, devolver para vocês, não sei se vocês querem ainda colocar mais alguma coisa, a gente já pode abrir para questões. Acho que a gente pode abrir para questões, pelo menos da minha parte. Então, eu não tenho nenhuma pergunta, né, na verdade, mas eu queria agradecer aí o professor e as meninas por disponibilizar esse tempo aí para conversar com a gente e pela pesquisa, né, porque eu vi pelo que as meninas falaram que é um trabalhão bem grande, mas é uma temática, assim, muito importante e muito legal. E desejar forças também, porque esse trabalho em rede, com a gestão, a gente sabe que aqui no litoral é muito difícil e é bem complicado, então... Mas a gente tem que continuar lutando, que uma hora vai dar certo. Então, é basicamente isso, gente. essa foi a Gabriela Robaina, quem não conseguiu identificar. E daí, Romilda, você está pronta para pesquisar a população em situação de rua? Que a Romilda, cada quarta-feira, ela quer participar de um projeto de pesquisa e de extensão diferente. Ai, professora, eu acho que 4 anos vai ser pouco para graduação, vou querer ficar mais. Bom, eu achei extremamente interessante, né? É um assunto, assim, bem complexo, assim. E eu, assim, na fala do professor e das meninas, dá para perceber a dificuldade, né, que tem de fazer uma política, assim,
e em como as pessoas realmente são descartáveis, né? As que não têm expectativa de vida, não têm expectativa de nada, e a dificuldade mesmo de alavancar elas de onde elas estão, né? E uma coisa assim que eu fiquei bem pensativa era em relação às expectativas assim do professor e das alunas referente a essa pesquisa. Porque eu acho que assim, pela dificuldade, eu, né, como leiga falando, pela dificuldade, talvez assim, às vezes tente achar alguma coisa, alguma saída e talvez não encontre, talvez seja um pouco mais dificultoso lutar assim por uma causa que o Estado não tem interesse nenhum, né? Que não gere renda, não gere nada para as pessoas. Porque isso é um trabalho realmente que não requer uma troca, né? Não requer ganho nenhum para a gente, no caso, né? Eu digo assim para as pessoas mesmo. É uma causa muito maior e muito nobre. E como que é a expectativa, assim, de vocês em relação a isso? Já que a gente, eu, né, como leiga, olhando assim, parece que é uma causa que vai dar muito trabalho e que talvez não tenha muitos ganhos em relação a isso. Então, na verdade, eu acho que é importante pensar que a gente não liberta ninguém, a gente não salva ninguém. Isso é algo que eu já tirei das minhas costas há muito tempo. Eu sou assistente social, mas eu não tenho aquela forma, aquele castigo que a gente costuma ter, Adriana. Eu acho que a Adriana sabe qual é esse sentimento, de achar que as coisas não dão certo e a responsabilidade é minha, né? E quando eu não me martirizo, eu transfiro a responsabilidade para o outro. Não, a responsabilidade é do Estado, que não tem política. E, no pior das hipóteses, quando eu não quero responsabilizar o Estado, porque é essa figura de autoridade, e a gente às vezes gosta da figura de autoridade, num nível inconsciente, a gente se volta para o indivíduo. Então, ele é o responsável, né? Então, assim, isso eu não tenho nada, assim. Eu tenho uma relação muito engajada em torno de uma ideia de justiça. Eu sei que eu decidi ser assistente social porque, para além de ser, né, filho de uma família muito pobre, ser a primeira pessoa da família a ter feito ensino superior, eu nunca gostei de nenhum tipo de injustiça. Então, nessa profissão eu tenho isso, assim. Para mim, não se trata justamente de uma briga muito grande. Na verdade, é o meu dia comum, né? Todo dia você tem que ter um motivo para fazer o que tem que ser feito, né? Eu costumava dizer nos meus primeiros anos dando aula que, olha, se for para deixar o mundo como está, não precisa ser assistente social, fica em casa. Tá? Já tem muita gente para manter o mundo como ele está. Né? Essa desgraça que a gente está vivendo, já tem um monte de gente para manter ele como está. A gente está precisando de pessoas que, olha, queiram fazer alguma diferença nesse processo. Eu acho que essa talvez seja uma chave, assim, de entender que a população de rua não tem nenhum interesse para o sistema mesmo. Por outro lado, os pobres, de forma geral, não são interessantes para o sistema. Há tempo que o sistema está esbanjando gente, à medida em que o processo de informalização, de robotização do processo produtivo, da precarização e uberização mesmo das relações de trabalho, vai tornar não só o morador de rua dispensável, mas a família que é atendida no CRAS também. E aí, quando a gente vê os CRAS fechando, quando a gente vê as políticas sociais, né, a torneira fechando, porque essa é uma forma de controlar o sistema, na medida em que eu fecho a torneira da política social, eu asseguro que essas pessoas vão vender a sua força de trabalho por um valor irrisório. Se com o Bolsa Família o seu Zé não carpinava o terreno por R$10 embaixo do sol, agora ele vai ter que carpinar se ele quiser comer, né? É essa relação que a elite faz. Então, assim, na verdade, para a nossa profissão não tem causa pequena, né? Tem o que a gente precisa fazer, né, nessa relação. Então, assim, retorno, qual que eu espero ter? Eu espero que Luana, Ana e Lailiene saiam em condições de lerem a realidade de uma forma em que, se elas forem trabalhar num CRAS, se elas forem trabalhar num hospital, se elas forem ser professoras e pesquisadoras, elas tenham desenvolvido ferramentas que permitam elas fazerem a leitura da realidade e intervir de forma competente e comprometida, eticamente, e que todo mundo com quem eu converso, e essa conversa pode ser aqui, entre eu e você, pode ser um artigo que a gente escreve, pode ser uma fala, pode ser qualquer coisa, mas assim, que eu consiga nesse processo, com esses colegas, tocando e fazer as pessoas entenderem algumas coisas, porque para além disso,
eu não tenho como agora entrar numa força paralela. Já tive muita vontade, né? Na luta armada, né, Adriana? Luta armada, fazer piquete, tenho muita vontade, né? Mas não dá, agora não dá, ainda mais com pandemia, né? Não dá para fazer piquete, não dá para fazer, enfim. Então, assim, é o que é possível. E aí, no serviço social, e aí a Adriana pode falar isso muito bem, porque a Adriana, ela desenvolve o trabalho dela, né, como professora, mas como pesquisadora, extensionista, né, no Conselho da Comunidade. A Adriana sabe o que é lidar com vidas que são consideradas descartáveis. E aí algumas pessoas, elas vão falar assim, eu faço porque é o bem, porque eu sou cristão. E tá certo, que bom que você é cristão. Tem pessoas que falam, eu faço porque cristianismo e justiça não estão desatrelados, né? Eles estão juntos nesse processo. E aí eu acho que é isso, assim, olha, os cristãos, os assistentes sociais, as pessoas com uma concepção crítica de mundo, elas entendem que, olha, é realmente uma luta em glória, mas onde é que eu vou ficar, então? Eu vou ficar do lado do pessoal que está garantindo que as coisas continuem desse jeito? Ou não, né? Então, acho que é isso. Não sei se a Adriana... Acho que a Adriana, você pode até falar um pouquinho, assim, do que você encontra no Conselho da Comunidade. Porque não é... Eu trabalhei... Olha só, eu trabalhei em presídio, trabalhei com população de rua, eu sei a forma como essas pessoas são tratadas, entendeu? Então, é realmente duro. Não é fácil, mas... Né, Adriana? Eu penso que são as mesmas representantes da mesma população, né? Que são criminalizados pela sua condição de pobre. Né? Então, na apresentação do Robson, aparece, né, que um dos temas que ele vem estudando e tal é a questão da criminalização da pobreza. Então, a gente tem a criminalização da pobreza que ela perpassa, né, todas as políticas públicas, principalmente porque nós temos políticas públicas que são ineficazes, que são frágeis e que são seletivas, mesmo aquelas que são universais, se a gente pensar a educação, se a gente pensar a saúde, né, elas também selecionam. E quem sobra sempre são os mesmos. E se a gente pensar na execução penal, ela também seleciona. A gente tem uma seletividade penal colocada. Por que algumas pessoas ficam lá mofando e elas não têm nem sentença, e outras nem vão para a prisão, né? Então, a gente está rodeado de criminalização da pobreza. Se a gente vai discutir assistência social, se a gente vai discutir população de rua, se a gente vai discutir execução penal, se a gente vai discutir saúde mental, se a gente vai falar de acesso à educação, de acesso à habitação, se a gente vai falar de idoso, né? Então, assim, eu penso que a fala do Robson, ela é muito importante, principalmente porque a gente está aqui com estudantes de serviço social e com uma estudante de saúde coletiva, que é a Luciele, e a gente também não sabe quem que vai nos assistir depois, mas, assim, independente da área que o interlocutor aqui, né, que vai assistir esse vídeo for, se ele tiver o mínimo de indignação com o que está colocado, ele é bem-vindo para esse debate, sabe? Então, assim, no caso específico do serviço social, eu penso que essa indignação que faz dar sentido para o projeto ético-político que a gente tanto fala, ele não pode ser uma coisa assim distante. Como que ele se materializa? Como que ele se expressa no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas posições, né? Então, eu penso que é isso, seja pela via do incômodo com a injustiça, seja porque realmente, como se diz, eu estava assistindo o padre Júlio Lancelotti, ele diz que eu gosto muito, que é um militante, né, do trabalho com os moradores de rua, e ele falava que ele tem uma opção, que é a opção
de estar do lado de quem perde. Então, na verdade, é isso, assim, de que lado a gente está. Se a gente faz uma opção de classe, né, enquanto categoria, de que lado a gente está? Então, quais são as nossas lutas? O que nos mobiliza? A gente nós não somos os salvadores da pátria, nós não temos capa, não somos mulheres maravilhas e super-homens, mas a gente tem uma opção. E a gente sabe muito bem de que lado nós estamos. Então, a gente tem, às vezes, a gente tem umas expectativas, assim, de avançar, mas elas são muito a partir do coletivo, porque sozinhas a gente não consegue. Então, assim, pensa que, poxa, quem sabe esse grupo de pesquisa consegue iniciar uma interlocução com essas gestões novas que entraram esse ano aqui no litoral, né? Quem sabe começa a discutir, seja a questão do direito à cidade de uma forma bastante ampliada, porque isso respinga na população de rua, né? Porque a gente pensa que em Matinhos, tu mesmo está num projeto de extensão que fala de regularização fundiária, né? Então, assim, tem tanta coisa para ser discutido, para ser trabalhado, para ser pensado, né? E eu penso que a gente deve ter essa questão da criminalização da pobreza como uma referência muito importante das nossas reflexões, porque ela está em todos os lugares que tem injustiça, né? Então, é isso, assim, eu acabo me empolgando, falei mais do que eu queria, mas é por aí. Mais alguém? Fala, Cíntia. Será que vocês me ouvem agora? Sim. Sim. Bom, vocês colocaram o link no grupo e a temática, dentre outras, me interessa. Então, por conta disso, eu vim participar. Achei bastante interessante o projeto, bastante importante também. E foi mais para conhecer o projeto que eu vim e ter mais familiaridade com o tema, porque eu estou chegando agora, né? No ano passado, eu assisti uma palestra também que foi referente a esse tema. Talvez vocês até conheçam, é uma professora da UEM, Marília, né? UEM, Ana Lúcia. E foi sobre a população de rua, em situação de rua e relacionando com a pandemia. Eu gostei bastante. Ela trouxe mais exemplos de onde ela está, Londrina. Londrina não, é Maringá. Mas gostei bastante, sim, porque abordou de forma geral o tema. Foi interessante. E é isso. Obrigada, gostei de participar hoje. Era para ter vindo, né? Podia, já que o link estava lá. Claro, com certeza. Esse é o objetivo mesmo. Que bom. Beleza. Mais alguma coisa? Robson, Luana, Lai? Da minha parte, só agradecimentos pela oportunidade e vamos torcer aí para conseguir avançar com a gestão, com a pesquisa, né? Vamos ver aí se a gente sobrevive a essa pandemia, enfim. E, gente, vai ter lockdown na cidade, tá? Quem tá em Matinhos, fiquem atentos. Já a partir de amanhã tá valendo o lockdown. Então, ficar em casa, se cuidar e torcer para isso acabar logo. Então, deixa eu só interromper aqui a gravação, mas antes também quero agradecer aqui de público, né? Então, a disponibilidade do professor Robson, da Lailiane, da Luana e da Ana em compartilhar conosco aí, né, esse processo de pesquisa e dizer, assim, realmente do meu apreço, né, por esse tema e do meu desejo de que a gente realmente consiga
se articular aí, né? Eu tenho essa esperança, assim, que a gente consiga se articular um pouco mais com essas gestões a partir de agora, principalmente no caso de Matinhos, que a gente teve uma mudança, né? Então, quem sabe a gente consegue dar alguns passos nesse sentido. E assim, da mesma forma, o grupo de assistentes sociais aqui do litoral, que é no CRES, né, também tem feito alguns movimentos bem importantes. Então, acho que o curso de serviço social tem muito, né, a contribuir, e os professores e professoras têm se mostrado aí muito engajados, né, nas pesquisas, nos estudos, enfim. Tá bem? Então, eu vou encerrar aqui agradecendo. Vocês podem ficar aí mais um pouquinho, peraí.